Tá aqui em Mateus capítulo 7, versículo 16 e 20. Acho que vou ler na outra Bíblia. E também depois eu vou ler o capítulo 12, 33 e 37. Então, capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 16. Versículo 16, e eu vou ler até o 20. Fala assim, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora vamos para o capítulo 12, mais à frente. 12 e o 33. Que diz assim, ó. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Até aqui. Deixa eu ver se eu leio o 37. Deixa eu ler o 37. Porque as suas palavras será justificado, por suas palavras também será condenado. Então, essa palavra que Deus me colocou com este tema dizendo, pelos frutos os conhecereis. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre fruto, sobre árvore. E primeiramente, para que a gente possa entender o que significa, é que existe 2 tipos de árvore aqui nesse contexto que nós estamos falando. Claro que existe muitos tipos de árvore, mas aqui são 2 tipos. A boa e a má. Né? E a árvore boa, ela vai dar frutos bons. E a árvore má vai dar frutos maus. E por muito tempo, eu aprendi na igreja e por pregadores, por ensinamentos, que o fruto era o quê? As obras que você faz quando você vai fazer uma obra para Deus e aquela obra dá certo. Ai, o fruto tá dando fruto. Aí eu ganhei alma para Jesus. Eu discipulei alguém. Olha, minha filha tá uma bênção na presença, é meu fruto. Só que se você for olhar para a palavra de Deus, isso não tem a ver com fruto. Fruto é outra coisa, nós vamos ver aqui na Bíblia e vamos aprender o que realmente é fruto. Então, quando você olha para essas pessoas, você vai ver o resultado da obra, mas nem sempre aquele resultado bom significa que Deus está aprovando. Ou que Deus está naquilo. Às vezes você vai ver um resultado muito ruim e Deus recebeu aquela obra. Um resultado muito bom e Deus não recebeu. Por quê? Porque o fruto está falando de um coração, de um caráter. E é o que nós vamos aprender aqui hoje. O que difere uma árvore da outra? Né? O que faz uma árvore ser boa e uma árvore ser má? Aqui tá falando de arbolhos e espinheiro. O espinheiro e o arbolho, os dois produzem o mesmo fruto, que é espinho. Eu até pesquisei aqui no Google hoje arbolho. Essa plantinha aqui, ó. Ela é uma plantinha que fica no chão. Tipo uma erva daninha, sabe? Que fica no chão. Conheço. E dá uma florzinha amarelinha. Só que o fruto dela é espinho. Entendeu? Essa daqui não tem como produzir um fruto bom. Porque o fruto que ela produz é espinhoso. É um frutinho de espinho. E ela fica assim, ela não cresce. E também é o espinheiro, né? Que ele vai produzir espinhos. Já uma videira, ela produz uvas. Então, o fruto da videira é bom. Só que o Senhor ministrou no meu coração que nem sempre, por ser uma videira, o fruto da videira é bom. Às vezes, o fruto pode dar estragado. Às vezes, o fruto pode dar muito amargo, azedo. Então, mesmo ela sendo uma videira, nem sempre o fruto dela vai ser bom. E eu sei que tem aqui na rua uma goiaba. Ali em cima, que toda goiaba que dá tem bicho. A gente tenta pegar, todas tá com bicho. Aí eu falei assim, eu acho que o problema tá na árvore ou na terra que ela está.
porque todas goiabas que você vai pegar tem bichinho. Não dá nem pra comer. Então, o que acontece? Quando eu pergunto, o Senhor foi me dando assim, né? O fruto, às vezes, ele pode ser o mesmo, mas nem sempre ele é bom. E o que vai fazer a diferença de um para o outro? Eu vou ler rapidamente aqui em Jeremias 17. Se quiser abrir para acompanhar. Se não quiser, também só ouve. Jeremias 17 e 8. Que diz assim, ó. 8. Por que será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Aqui tá falando de uma árvore boa, porque como ela é plantada junto a águas. Então, se ela é plantada junto a águas, o que vai diferenciar uma árvore para ser boa, para ser ruim, é aqui que entra a ministração. É a raiz e o local onde ela está plantada. A terra onde ela está plantada e a raiz é que vai diferenciar se ela é uma árvore boa ou se ela é uma árvore má. Se o fruto dela vai ser bom ou se o fruto dela vai ser ruim. Se ela vai dar frutos estragados, frutos amargos ou frutos bons. E a ciência, ela pega a uva e faz um estudo, e tem uvas que ela tem todos os nutrientes que contém na fruta, mas tem uvas, dependendo de onde ela está plantada, que ela não carrega todos os nutrientes. Ou seja, acho que serve para todas as frutas e todos os alimentos, porque vai depender do solo, porque ela vai absorver do solo todos os nutrientes necessários para que ela possa produzir aquele fruto. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e para a nossa vida, o Senhor está falando uma parábola para comparar a gente com árvores. E a diferença está na raiz e está também no terreno. E aí foi isso que o Senhor me deu. Onde que começa o terreno e a raiz? Quando a gente vem ao mundo, existe um terreno onde o Senhor nos coloca. E o terreno se chama família. O Senhor escolhe um casal. O Senhor escolhe, né, nosso pai, nossa mãe, e nos manda como uma semente. Então, a fruta, ela tem uma semente que ela é plantada naquela terra. Então, o Senhor, ele pega a semente, que somos nós, e coloca naquela família, naquele casamento. E ali, aquela sementinha vai criar raízes. Que a raiz vai ser o quê? O broto. A fundação, o início de tudo. E essa raiz é a gente conforme a infância. Tudo que a gente vê, ouve, sente, tudo que a gente aprende vai ficando ali criando raízes. E nós criamos muitas raízes profundas. Tem muitas coisas que a gente sabe, que a gente é no caráter, que vem das nossas raízes. Né? Muitas pessoas aprendem a ser errado, ser mal educado na raiz familiar. Muita gente aprende a ser educado e ter bom caráter na raiz familiar. Aprende educação financeira, aprende educação, né, para lidar com pessoas no relacionamento conjugal. Aprende aonde? Na raiz, que é a família. E onde que vai fazer com que essa árvore vai dar bom fruto? O local onde que você foi plantado, a sua família origem e a sua raiz que foi criada ali. Então, tudo começa na nossa vida da infância, quando a gente nasce e quando a gente vai crescendo, os nossos pais. E aí o Senhor, né, colocou no meu coração essa base e formação, que é a raiz, que carrega, que é o que faz. Então, hoje o Senhor pergunta, qual raiz que você carrega? Qual é a base e a formação que você tem? Em que terreno está plantada a sua árvore? Isso vai definir o tipo de fruto que você vai dar. A escolha. Quando a gente cresce, diferente da árvore, a gente tem um poder de escolha. A gente pode escolher permanecer ser aquela mesma árvore, com aquela mesma raiz, plantada no mesmo lugar, ou a gente pode passar pelo novo nascimento e pedir para o Senhor Jesus trabalhar na raiz, trabalhar no terreno e fazer de nós uma outra árvore. Da mesma essência, por exemplo, se é videira, vai ser a mesma videira, porém agora o fruto dela vai ser bom. E aí eu quero dizer para vocês, o que é exatamente fruto? E nós vamos aprender agora. Fruto é no caráter. Eu vou falar aqui exemplos de frutos ruins e exemplos de frutos
bons. Uma árvore que dá frutos ruins. Então vamos lá, dores que vai causar na raiz e fazer com que ela seja fruto ruim. Criança que, quando nós, na nossa infância, tá? Que foi rejeitada, ou talvez não foi rejeitada, mas se sentiu rejeitada. Ou que sofreu abandonos. Ou, de repente, não sofreu um abandono, mas se sentiu abandonada. Porque, às vezes, a criança, ela se sente que está sendo rejeitada, que está sendo abandonada por atitudes de adulto, que às vezes não é aquilo, mas a criança interpreta como se fosse. E aquilo machuca o coração da criança e ela cresce com aquele sentimento de não valor, de não importância, de baixa autoestima, porque ela está sendo rejeitada, abandonada. Traumas como abusos físicos, abusos verbais, abusos sexuais, frustração, traição, um acidente que acontece, alguma coisa que pode só traumatizar, ou perdas como luto, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém que gostava, mudou de casa e a criança sofreu porque ficou longe de algum lugar ou de alguma pessoa que ela gostava. Então, todas essas dores pode trazer um fruto amargo, um fruto ruim. E quais são os frutos ruins que você vai trazer? Aqui são as causas, né, que eu falei da raiz. Agora, vamos ver quais são os frutos? Ira é um fruto amargo. Brigas, pessoas que brigam por tudo toda tá brigando. Tem gente que tem um vício de brigar, que ela gosta de brigar, ela sai procurando briga. Ganância, a pessoa que tem muita ganância por tudo, não é nem só por dinheiro, ganância por tudo. Eu primeiro, o meu é melhor, eu tenho que estar na frente, eu tenho que chegar primeiro, sabe, essa ganância. Invejas, a pessoa, ela produz inveja, ela produz inferioridade, ela se sente sempre inferior aos outros. Arrogância, uma pessoa que se sente muito arrogante, soberba, orgulho, uma pessoa que gosta de fofoca, que gosta de saber da vida do outro, de ficar contando pra um, pra outra, olha, você sabe, fulano isso, olha, você sabe, fulano aquilo, e sai espalhando fofoca. Amargura, uma pessoa que sente muito amarga. Insatisfação, ingratidão, medo, insegurança ou uma pessoa negativa. Tudo isso, a pessoa, tudo pra ela não vai dar certo. Uma pessoa que é muito insegura, tá sempre com medo, tá sempre ou insatisfeita ou ingrata. Tudo isso são frutos ruins. Tem muitos outros, mas esses são os principais, que já dá pra entender. E aí, como é que a gente vai tratar o fruto dessa árvore? Pelos frutos os conhecereis. Quando Deus, ele olha pra mim e pra você, é como naquela parábola da figueira, que está aqui, ó, em Mateus 21, 18. Vou até ler aqui. O que Jesus faz quando ele olha pra gente? Eu tô tentando encurtar para não ficar tão longo, tá? Porque eu vou para a parte principal já. 21, 18. Diz assim, ó. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Então, essa parte aqui primeira, quando Jesus chega na figueira, ele procura o quê? Fruto. E aí ele não acha só folhas. Quantas pessoas estão como essa figueira, só com folhas? O que são folhas? As folhas, sim, são as obras bonitas que a gente faz. Quando você olha para aquela figueira cheia de folha, você fala, tá dando fruto. Olha quantas obras bonitas você vê. E aquelas folhas, às vezes, pode ser medicinais, faz chazinho, folha. Elas são importantes e boas, só que não é o fruto. E quando Jesus ele olha pra gente e vê aquela figueira cheia de folha, ele procura fruto em nós. E de tempo em tempo ele vai procurar fruto. Será que ele vai achar fruto? Ou será que o fruto que ele vai achar está amargo? Tá cheio de ira, tá cheio de briga, tá cheio de confusão, de inferioridade, de rejeição. Tá cheio de dor, de ferida, de fofoca, de amargura, de insatisfação. Tá cheio de medo, tá cheio de insegurança.
Então, que fruto que o Senhor vai encontrar em mim e em você? E aí, o que ele fala na palavra dele? O tratamento, que agora é a parte mais importante. Como que a gente trata para transformar os frutos em frutos bons? Antes de eu falar o tratamento, eu quero ler onde é o fruto bom. Gálatas. Está em Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22. Esse é o fruto bom, que é o gerado pelo Espírito de Deus. Que diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, que em outras versões vai ser amor, gozo, que em outras versões é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que essa fé em outras versões vai ser fidelidade, e a temperança vai ser o domínio próprio ou autocontrole. Esses frutos, eles são gerados. Agora, veja que interessante. Você nunca viu uma árvore fazendo força para dar um fruto, porque ela dá naturalmente. Então, o que eu entendo com isso? Que a gente não tem que vir aqui ficar forçando para ter paz, para ter alegria, para ter amor. A gente vai tratar a raiz. A gente vai buscar os nutrientes no solo certo. A gente vai deixar o Espírito Santo, porque aqui é fruto do Espírito, nos encher. E esses frutos, automaticamente, eles vão gerar, sem esforço. Você vai ser cheia de alegria, cheio de paz, cheio de bondade, cheio de domínio próprio. Você não vai estar estourando, né? Porque é o fruto do Espírito. E qual é o tratamento? O tratamento é curar a raiz. É tratar a raiz. E o terreno também. Então, vou ler o tratamento, tá escrito, tá tudo na Bíblia, tá tudo escrito. Eu vou ler o tratamento, Lucas 13. Lucas 13, do 6 ao 9. Eu tô tentando ser bem objetiva, né, porque o assunto é bem longo, tô tentando ser bem objetiva para que vocês entendam e não fique cansativo também. Lucas 13, do 6 ao 9, diz assim, ó. Capítulo 13, versículo 6 do Evangelho de Lucas, diz assim, ó. Ele dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der frutos, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Então, olha. Ele tinha uma figueira plantada na vinha. Então, a vinha é uma plantação de videiras. Plantação de uvas. No meio de um monte de árvores que dava a uva, tinha uma figueira. Só que essa figueira não dava fruto. Né? Às vezes a gente se sente como essa árvore, né? A gente é uma árvore diferente no meio de um monte de outras. Né? Então, e aí a gente tá impossibilitado às vezes de dar fruto. Talvez porque se sente intimidado, porque se sente com medo. Mas aquela árvore, ela não dava frutos. E o dono da árvore, então vamos representar aqui o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. A árvore somos nós. O dono da plantação, Deus, Pai. E aquele que cuida, que é o vinhateiro, é o Espírito Santo que cuida de nós, que trabalha em nós. Porque quando Jesus subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo para quê? Para limpar a noiva, para preparar a noiva, para adornar a noiva. E como a noiva estiver pronta, adornada, Jesus vem e leva a noiva para os céus. Então, quem cuida é o Espírito Santo que faz a obra. E aí, o Espírito Santo, representado por esse vinhateiro, é o que está cuidando das plantas, das árvores. E aí ele chega, Deus vem e anseia por fruto em nós, como Jesus foi naquela figueira. E ele vem procurar fruto em mim e você. E aí, quando ele não encontra fruto, ou talvez encontre o fruto amargo, o fruto ruim, ele vai dizer assim, olha, arranca, pro Espírito Santo, arranca, essa pessoa tá
ocupando espaço. Arranca. E aí o Espírito Santo fala, Pai, deixa eu cuidar mais um pouquinho. Deixa eu tratar mais um pouquinho. E aí como ele fala que vai tratar? Ele vai pegar a terra. Aí aqui tá dizendo assim, ó. Ele vai afofar a terra, ó. Deixa que eu escave. Então ele vai cavar essa terra, vai tirar aquela terra ruim e vai colocar o esterco. Ou seja, ele vai colocar adubo, ele vai colocar o alimento certo, os nutrientes certos naquela raiz, para tratar as raízes, porque sem a raiz nós não podemos dar os frutos que nós precisamos. Se a raiz estiver doente, então hoje o Espírito Santo ele nos trouxe para tratar, e o adubo é a palavra do Senhor que vai entrar agora naquilo que está doendo. Será que você passou por alguma situação na sua raiz que possa estar trazendo fruto ruim? Ou impossibilitando de trazer frutos? Será que lá na infância ou na adolescência ou durante o trajeto da vida até aqui, porque às vezes não foi lá na infância diretamente, mas você passou por circunstâncias. É claro que a raiz mesmo ela começa na infância. Então a raiz saudável na infância, o que você passar depois, a raiz suporta, né? Se você não tem uma raiz forte da infância, o que você passar depois você pode não suportar. Você vai ver que tem pessoas que lidam diferente com as circunstâncias. Umas têm estruturas, outras não. Por conta da raiz, daquilo que é a estrutura. Igual o apartamento, para construir, imagina quanta estrutura tem para baixo, né? Para que possa suportar, assim, as nossas raízes como árvore. Então, o que será que tem na sua raiz? O que será que tem na minha raiz? Será que ainda tem dor de rejeição aí? Será que tem? Peça que o Espírito Santo coloque luz agora, para que você consiga ver como que está a raiz do seu coração, das suas emoções, do seu espírito, da sua mente, da sua pessoa, do seu ser. Como estão essas raízes? Deus quer curar elas hoje. Deus quer restaurar a sua raiz. Deus quer que nós sejamos árvores frutíferas, que dê frutos bons, que alimente as pessoas. Porque o mundo precisa de alimentar-se dos nossos frutos. De amor, de bondade, de fidelidade, né? O mundo precisa. E o que mais a gente encontra são árvores com frutos ruins. E a gente muitas vezes se alimenta sem querer de frutos das outras pessoas, que são ruins, que jogam até em nós. E a gente tem que se alimentar daquilo, mas que o Senhor possa nos desintoxicar, para que nós possamos dar o fruto bom. E quando a gente dá, a gente vai trazer vida e saúde para as pessoas, através daquele alimento saudável que a gente venha dar. Então que hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para falar essa palavra, para tratar as nossas raízes. E nós vamos agora fazer o nosso momento de oração. O Espírito Santo, ele vai mexer na terra em que você está plantado. O Espírito Santo vai mexer colocando agora o adubo e o alimento. Vai tratar suas raízes e vai te fazer dar frutos bons. Então peça agora ao Espírito Santo, agora nesse momento nós vamos orar por ninguém, nós vamos orar por nós mesmos, cada um por si, e pedir para você mesmo agora que o Espírito Santo te mostre se tem ainda aí alguma raiz que precisa ser curada, restaurada. Que o Senhor vai curar e restaurar. Aleluia, para que os nossos frutos sejam frutos que alimente as pessoas. Oremos. Pai querido, abre a nossa visão espiritual agora. Espírito Santo, a palavra vem do céu, a palavra vem do Senhor. Deus amado, a palavra não é minha, não é nossa. A palavra é tua, Senhor. E nós muitas vezes achamos que já estamos prontos, que já passamos pelo processo, que já estamos bem, que já estamos curados. Mas quando o Senhor coloca luz, nós podemos ver dentro de nós. Então abre os nossos olhos agora, tira as escamas, tira a cegueira e nos mostra onde há raízes, meu Deus querido, que precisa ser curada. Vem nessa noite, Jesus. Tratar, Senhor amado, as nossas raízes, as nossas feridas mais profundas, de traumas, meu Deus querido, já vividos em nossa vida, na nossa raiz. Meu Deus querido, de problemas que nós herdamos dos nossos pais. Existem problemas que nem são nossos, que são dos nossos pais, que são dos nossos avós, que veio no nosso DNA e nós já nascemos com aqueles problemas herdados, de doenças, meu Deus amado, de problemas, meu Deus querido, de torção da verdade. Meu Deus, tenha misericórdia
agora, nos alinha com a tua palavra, alinha cada um de nós, me alinha agora, Senhor. Venha mexer agora na terra, no terreno em que estamos plantados. Meu Deus querido, começa agora a curar as raízes, meu Deus, dessa árvore. Nos dê o alimento certo, Senhor, para que nós possamos produzir o bom fruto. Para que esse fruto, Senhor amado, possa, no nome de Jesus, agradar ao Senhor. Meu Deus, quando o Senhor vir procurar fruto em nós, o Senhor encontre. Ó Deus, que esse fruto possa dar de alimento a vidas necessitadas que precisam de comer. Meu Deus querido, que precisam se alimentar. Faz de nós, meu Deus querido, agora essa árvore curada, restaurada. Meu Deus querido, frutífera, para a glória do teu nome. Eu creio, Jesus, que o Senhor está neste momento trabalhando naquilo que nós não estamos vendo. Nosso olho talvez não enxergue, nossa mente talvez não consiga entender, mas o teu Espírito Santo está trabalhando agora em coisas que nós não estamos nem percebendo, mas no reino espiritual do Espírito o Senhor está entrando, meu Deus querido, no mais profundo, no mais oculto. Darabra suri kan, darabra suri hai, darabra Súria.